Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Uma bela surpresa, né? Essa live, uma hora dessa, no sábado de carnaval. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar uma boa tarde para as pessoas que vão estar aqui com a gente, para o pessoal que vai assistir em outro momento, uma boa noite também para quem vai assistir em outro momento. Nossa querida Priscila do canal Bosque Sagrado, que já está aqui com a gente. Pri, seja super bem-vinda mais uma vez. Pessoal, super indico o canal dessa mocinha, tá? Quiserem saber, aprender sobre espiritualidade, segue o canal Bosque Sagrado, que vai valer muito a pena. Tenho certeza que vocês vão amar. O Damião também tá chegando, a Tati. Oi, amor, coisa mais linda, seja bem-vinda. A Tatiana Pagunga também agora tá com um canal no YouTube. Vamos lá, segue ela que ela vai começar a fazer as lives lá também. Eu também, daqui uns dias vou fazer, né, como eu falei para vocês a semana, vou pegar uma semana direto, só falando sobre energias e espiritualidades. Vamos ter convidados também. Aguardem isso, que vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Primeiro de tudo, agradecer, né? Vocês aqui comigo, isso me dá uma força tão grande. Eu fico tão feliz, gente, porque é bom demais a gente poder compartilhar, né, nossas experiências, as coisas que a gente fez que foi legal, que a gente sabe que funciona também, né? Falando em relação a essa questão do autoconhecimento, da espiritualidade. Gostaria também de deixar aqui com vocês um convite para que vocês vão lá no Sementes de Luz com Dilma Oliveira. No canal tá lá esperando que vocês cheguem para dar uma forcinha para a gente poder chegar a mais pessoas. Eu agradeço imensamente também se vocês puderem fazer isso, dar essa força lá para a gente. E a mentoria também está indo de vento em polpa. Então tenho mais algumas, ainda tenho algumas vagas. E quem tiver interesse, entre em contato comigo. Durante 3 meses você vai ter a minha mentoria. Eu vou ficar te acompanhando durante esses 3 meses, te dando todo o apoio, né? Ensinando técnicas que eu coloquei em prática na minha vida e que me ajudaram muito. Então é isso. E já chegou, a nossa convidada já chegou por aqui. Oi, Dorinha, bem-vinda, minha linda. Dona Roberta já chegou por aqui. Eu já vou chamar para a gente já começar o papo, que é para a gente não perder tempo. Já vou tirar a musiquinha, que é para não atrapalhar. E é isso. Deixa eu ver aqui. Gente, pedi para vocês para enviarem o aviãozinho aí pro pessoal também, pra gente lembrar eles que a live já começou. E você também é linda. A Tati tá dizendo aqui, 2 lindas que eu amo. Menina, seja muito bem-vinda, gente. Olha a honra, viu? Seja muito bem-vinda. Tá muito escuro para vocês? Não, tá lindo. Adorei essa luz fechosa, assim. Ficou lindo. Ai, que bom. Mandando aviãozinho pro povo aqui, para lembrar o pessoal que a gente tá na live. Aí, cada um mandando uns aviãozinhos, aí já vai dar uma ajudada boa. Roberta, eu tô tão feliz que você tá aqui. Gente, eu já fiz... Eu fui convidada pela Roberta, fiz uma live lá no canal dela. E aí agora eu trouxe ela para cá também e a gente fica... O bom desse nosso... Eu chamo de nosso grupo porque, assim, formou-se um grupo, né, muito gostoso, de gente muito boa, que gosta de um dando força para o outro, um apoiando o outro. Isso é que é o legal, sabe? É isso que a gente precisa nesses dias de hoje. Né? Pelo contrário, é acolhimento, é apoiar um trabalho do outro. Eu acho bem bacana isso tambem. E, inclusive, gente, a Dilma, ela foi convidada pela espiritualidade no meu canal, no canal lá nosso. Né? Eles falaram assim, viu? Vamos lá, então, né? Vamos lá. Tá pensando o quê?
A Quem não turma não assistiu dorme no ainda, ponto, vai não. lá no YouTube, tá lá, né? O Uhum. influências, eu nem lembro qual foi o tema. Você lembra, Dilma? Foi influências Ixi, energéticas? Eu não não, lembro. mas peraí que eu Mas posso. tá lá Eu acho no que canal. foi. Eu acho que foi Quem quiser, influência energética nas residências. nas casas, isso, foi isso mesmo. Foi alguma Foi, coisa nesse sentido. exato. Uhum. Então, quem quiser Uhum. assistir completo, tá lá no meu canal, Roberta Neto. E Pois hoje eu tô é. aqui com a Dilma. Pessoal, Obrigada, Dilma, também pelo convite. Muito imagina. bom estar aqui. E vamos lá, estamos aqui. Vamos fazer essa troca aí, esse Ok. bate-papo. Vamos para o pessoal que não te conhece, Roberta. Primeiro de tudo, seja super bem-vinda. A Obrigada. casa é sua. Sinta-se à vontade e fala para o pessoal, quem não te conhece ainda, quem é a Roberta, onde é que a Roberta está nesse momento, como é esse trabalho dela. Fala um pouquinho para a gente aí, por favor. Então, pessoal, hoje eu moro no Reino Unido, né? Faz mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, e foi aqui que despertou, eclodiu, vamos dizer assim, a projeção astral mesmo, né? Eu já tinha algumas coisas, alguns sintomas projetivos, ouvia a voz, sentia algumas coisas também de sensibilidade, mas aqui que despertou tudo. Bom, meu nome é Roberta Neto, eu sou projetora astral sensitiva, médium, canalizo, tenho um canal tanto no YouTube como também no Instagram, aqui no Instagram, e lá eu canalizo mensagens que vêm dos planos, né, superiores, vamos dizer assim. Tenho contato também com os ETs, passo para o pessoal ali, dia de terça e dia de sexta, esse trabalho que a gente faz Super lá. recomendo. E também sou terapeuta, né? Tenho formação em Theta Healing, hipnose, reprogramação. Faço leitura energética, ali o que a pessoa está precisando naquele momento, consultoria Uhum. espiritual. E estou nesse trabalho aí, nesse conjunto, trabalhando junto com a espiritualidade e seguindo. E vamos ver, Que vamos ver. lindo. Espero que cada vez mais a gente consiga aí levar um pouco de luz, né, Dilma? Um pouquinho Com de luz certeza. para outras pessoas. Com E é isso. certeza. A Tati está colocando aqui que a live foi linda. A Mi está comentando aqui, Roberta é luz em nossas vidas. A Emília Gratidão. Gratidão, e Emília. a Um beijo para Valdívia você. chegando. Então, o Wagner está dizendo aqui que super recomenda as duas, quem não conhece. É isso aí, Wagner. Beijão, Wagner, para você. Uhum. Então, Roberta, seguinte, nosso tema hoje é um tema que eu amo de paixão, que é Também. a tal da projeção astral e também as energias Sim. sutis. Você falou pra gente que foi quando você chegou aí, foi quando deu esse despertar, né? Quando realmente chegou assim. Mas teve algum momento específico que você sentiu, que você percebeu, que disse assim, pronto, é agora, não tem, não tem. Porque eu fugi um monte, né, de tempo. Eu fiquei fugindo, me escondendo, mas não teve jeito. Como é que Uhum. aconteceu isso para você? Assim, você teve alguns bloqueios, assim, algumas coisas, Sim. medos? Fala aí pra gente. Muito, muito, porque desde sempre que eu me conheço por gente, Dilma, não sei se acontece com você, eu sentia presenças, eu sentia energia, eu sentia que as Uhum. pessoas também estavam sentindo, eu sentia gente sentando do meu lado e não tinha ninguém, e eu não sabia o que que era aquilo ali, sabe? Eu não entendia nada de energia, de leitura energética. Eu sabia, assim, tinha uma leve, né, noção de que existia algo, né? Sim. Espírito, alguma coisa assim, porque as pessoas comentam, a gente começa ali também a ouvir determinadas coisas, mas eu tinha Ah, muito medo dessas coisas, eu não queria sentir, eu não queria ouvir, não queria ver, não queria falar nada disso, eu queria saber sobre esse assunto. E eu tinha já muitos sintomas, por exemplo, de quedas, caindo mesmo, eu voltava para o corpo, sabe? Aqueles sustos. Eu tinha muita sensação de que eu estava lá fora do corpo e que era muito real. Só que uhum. eu não queria aceitar que aquilo ali era, para mim era coisa da minha cabeça, eu não queria aceitar. Era simples assim, Sim. né? Para minha visão é aquilo ali. E aí eu começava a ouvir vozes, os sintomas, né? Alguém me chamando e eu acordava assustada. Então eu tinha muitas experiências e eu tinha muito medo desse tema. Então eu não queria nem conversar, não falava com ninguém. Uhum. E aí eu tinha algumas experiências assim, e negando, né? Como você falou, aquela parte da, da negação. Além da O medo, sensibilidade aqui, né? o Sim. medo, né? E é muito da cultura também da gente, né? Eu imaginava logo aquela coisa dos filmes.
Eu não quero contato, porque eu passei minha adolescência assistindo filme de terror. Então você imagina como é que não era, né? Tipo assim, pronto, vou estar dentro do filme agora. Exato. Isso... E eles usam também os nossos medos, né? Plasmam ali quando a gente tem medo, muito medo de um personagem, por exemplo, algo que a gente tem muito medo, um animal, algo assim. E eu tinha muito medo. Então, quando eu cheguei aqui no Reino Unido, eu já estava sentindo alguma coisa estranha e começou a ter recorrentes. Todos os dias eu começava a me lembrar dessas experiências, todos os dias. E era um ser atrás de mim correndo. E eu estava tendo ali um assédio, vamos dizer assim, mas eu não sabia como, o que estava acontecendo. E aí, já nessa época, quando eu cheguei aqui, eu já sabia o que era espiritismo, né? A religião, que eu já tinha estudado um pouco, mas ainda não seguia nada, mas eu conhecia. Então, quando eu cheguei aqui, Dilma, que essas coisas começaram a acontecer, eu disse, gente, tem um assediador aqui, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu quero ver, né? Só que eu estava com medo, eu disse, eu tenho que ir lá para saber o porquê que ele está fazendo isso comigo, porque não tem lugar aqui para ajudar, não tem centro espírita, não tem pessoa, não tem nada. Sim, então, era comigo... Né? Comigo mesmo. Era eu, comigo e a espiritualidade. E a espiritualidade. Então, assim, e aí, só que a minha primeira projeção foi horrível. Assim, 3 dias de técnica, eu já vi o ser ali já, né? Foi horrível. Depois disso, eu não quis mais sair, fiquei uns 2 meses, 3 meses, eu disse, eu nunca mais quero saber sobre projeção astral. Não sei se aconteceu já isso com você, de esses traumas, assim. E aí, quantas vezes eu chegava a chorar com medo, sim, eu chorava mesmo, assim, tipo, não quero não, mas depois eu descobri que eu tinha aceitado, né, dar essa continuidade a esse trabalho, então assumi de vez. Pois é, e acontecia muito isso também comigo, sabe, Dilma? E eu não queria aceitar, não adiantava. E aí, só que começaram a aparecer também os mentores para mim, começaram a me mostrar como se fossem umas coisas de livros, assim, uns papéis, que era para escrever alguma coisa, eu não entendi o que era. E aí, foi nesse processo, eu fui indo, e aí eles falaram, vamos, tenta de novo, que já tinha comunicação ali já, né, pensamento a pensamento com eles. Vamos, tenta de novo, a gente vai estar aqui. Depois de uns 2, 3 meses, eu tentei de novo aquela... Porque todo mundo sai do corpo, né, Dilma? Só que a maioria não sai consciente. Não tem consciência. Não tem consciência. E aí eu fiz essa técnica para sair consciente novamente, mas eu ouvia todos os mentores ali, estamos aqui, bora. E eu saí, foi quando eu perdi o medo. E foi indo, mas assim, foi um processo para mim ganhar confiança, eles me ajudaram bastante também. E hoje eu saio, falo de espírito e tá tudo certo. É isso, né? Hoje você está ajudando as pessoas a entenderem tudo isso. Ó, queria dar um alô aqui para Carla, nossa querida Carla, que está na França nesse momento, beijo, mora lá. Uma queridona, beijão. Giane está aqui, Roseli, o doutor Hernando. Hernando Leite. Hernando é um... Se você quiser saber sobre ectoplasmia, esse moço aqui, o Dr. Hernando Leite, super recomendo o trabalho dele. Ele é da Conscienciologia e eu não sei se ele ainda está com a Ectolab, ele fazia parte da Ectolab, que estuda justamente essa questão da ectoplasmia de uma forma bem científica mesmo, sabe? É muito interessante. Legal. Tem até o livro também, sim, é bem legal. Roberta, mas me diz uma coisa, com esse teu não reaprender, mas assim, essa tua reconexão, né, com esse teu lado de projetor e tudo mais, de mediunidade, como você percebeu que isso poderia servir, as suas experiências poderiam servir de guiança, né, digamos assim, para outras pessoas. Sim. Mas para isso, para chegar nesse momento, assim, de você dizer, ok, agora eu vou passar as minhas experiências adiante. Para quem está querendo começar isso agora, o que é que você pode dar de ideia? Qual a sugestão que você pode dar para essa pessoa que está pensando em começar um projeto nesse sentido? Olha, para quem quer começar, né, a projeção, que é iniciante,
eu recomendo que você busque informações, busque relatos de outras pessoas também, porque foi isso que me ajudou bastante a entender. E agora eu faço o quê? Não é? Porque às vezes na literatura em si, tem muita informação, é legal, mas quando a gente vê também relatos de outras pessoas, a gente começa a entender ali o que acontece normalmente, né, com a maioria das pessoas, como se defender, por exemplo, de um ataque, como evitar, como a gente pode cuidar das nossas energias, aí como o emocional, né, da gente também interfere na nossa energia, naquilo que a gente está atraindo, nessas consciências também que acaba atraindo, né? Seja positivas ou não. Então, eu aconselho a buscar, pelo menos, a informação inicial, né, sobre energia, sobre os corpos, que o corpo físico, mental, emocional, energético, e começar trabalhando ali, pouco a pouco, e vendo bastante relato de outras pessoas. Isso me ajudou muito, Dilma. Eu saía do corpo e dizia, peraí, e agora? É para fazer o quê? Não, fulano disse que é assim, assado. Cicrana disse que é assim. Ó, eu acho que eu vou fazer. E a gente vai testando, né, nessas práticas. Vai criando, às vezes, até o nosso próprio método, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vai também entrando em contato com os mentores, por exemplo, olha, que fala na voz, desde a cabeça, né? A maioria dos mentores lá, eles falam, e aí a gente vai e faz também, aí tem aquela dica, e vai seguindo, aprendendo também com os mentores, a técnicas novas. Então, eu recomendo para quem está iniciando isso, né? Buscar bastante relato e buscar o máximo de informação possível antes de sair. E aí vem a questão do medo, né? Porque todo mundo, a maioria, vem me perguntar sobre medo, Dilma. Aí eu falo, olha, eu também tive medo, né? E eu venci com conhecimento, estudando, e venci ali, enfrentando mesmo. Porque tinha, né, com a ajuda dos mentores também, e aquilo. Às vezes o medo a gente tem que, determinadas situações na vida, a gente tem que enfrentar. E para mim ali eu queria. Sabe Então, como é que eu falo com esse medo? Tá com a fralda descartável e vai. Não tem como correr, não. Boa. Tá com cagaço, mete a fralda descartável, meu amigo, e vai pra cima. Porque se for esperar você ficar. Porque tem muito bloqueio, tem muito emocional, né, em cima. Sim. Então esse medo, dificilmente ele sai assim tão fácil, né? Sim. A Ivone colocou aqui, eu sinto alguma coisa, mas gostaria de me aprofundar mais. Pois é, Procô, tem aí o canal da Roberta, o canal da Priscila, da Tatiana também. Tem muita informação. Busca saber sobre os sintomas projetivos, né? Que é catalepsia, é você ouvir vozes, é zumbidos no ouvido, barulhos intracranianos. Então, tem os solavancos, né? Espasmos musculares. Então, tem vários sintomas que às vezes a pessoa já tem, ela nem sabe. Eu tinha muita paralisia, Dilma. Eu não sei se acontecia isso com você. Acontecia? Aconteceram algumas vezes. Eu tinha muito sonambulismo. De vez em quando eu tinha ataque. E o sonambulismo ele está relacionado diretamente com essa questão mediúnica mesmo. E como é que você lidou com isso, assim? Só para a gente trocar aqui. Não lidei. Mas você simplesmente depois, quando eu cheguei aos 35 anos, foi que eu fui descobrir o que era tudo que eu sentia. Até então, eu passava por tudo que eu passava. Eu desmaiava, eu tinha problema de pressão baixa. Inclusive foi o Hernando Leite, que me deu que me esclareceu isso, porque ele é médico mesmo, né? E estuda ectoplasmia. E aí ele me falando que está relacionado com essa questão parapsíquica e tudo. Eu tinha desmaios, do nada assim, eu caía. Depois começou a incorporação e eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia depois o que tinha acontecido. Ficava totalmente entregue mesmo. Assim, Nossa! Mas hoje em dia você tem sonambulismo, não, né? Não, porque aí eu já trabalhei, né, desde 2006 que eu faço esse trabalho comigo mesmo, assim, de trabalho energia, medito e tudo mais, busco aprender cada vez, né, sempre. Sim. E aí essa coisa foi me dando esse equilíbrio, porque você termina tendo esse equilíbrio, né? Você começa o interessante de você aprender as coisas é porque você começa a ser, tipo assim, caminhar com suas próprias pernas, né? Você já não fica tão... É porque você vai trabalhando o autoconhecimento, né? Você trabalhou o autoconhecimento e o conhecimento também do assunto, né? E começa a entender um pouco e vai se desenvolvendo. Muito legal. Porque é uma coisa que as pessoas não pensam sobre isso, que a gente, quando a gente está nesse caminhar,
você começa com esse estudo, com toda essa pesquisa e tudo, automaticamente você vai melhorando os outros corpos também, né? Sim. Então, assim, ó, a reciprocidade colocou aqui. Como assim espasmos musculares, que você comentou? Sim, é porque quando a gente está ali deitadinho, né, vamos dizer assim, no corpo, então os nossos, como vamos dizer, membros, né, normalmente desencaixam também a mão, a paramão, o pé, e tem espasmos, né, musculares, assim, movimentos involuntários, tá? Seja na mão, seja nos pés, o seu pé movimenta, tá? Pode ser, normalmente, né, pelo menos comigo, mãos, pés, pernas, dá uma tremedeira mesmo, Sim. assim, sabe? Ele mexe sozinho, você não faz movimento nenhum, mas ele mexe. Sim. Então, isso pode Tem acontecer também. Tem outra coisa também que movimenta, é a questão do seu. Você pode observar que de vez em quando, assim, tem pessoas, principalmente pessoas. Eu estou falando muito ectoplasmia, gente, porque a ectoplasmia é uma das energias mais utilizadas nessa questão, tá? Da projeção, das energias e tudo. E aí, os movimentos peristálticos, ou seja, sua barriga parece que está viva. Tem horas que você parece que tem uma criança dentro do bucho. Então, assim, esses movimentos, tudo está relacionado, entende? Claro que assim, ó, por exemplo, alguém colocou aqui, a Ivone, tem um zumbido no ouvido esquerdo. Esse zumbido, muitas vezes, é bom você descartar a parte médica. Vai no médico, vai no otorrino, vê se tem alguma coisa, tá ok. Não, não tem, tá tudo ok? Aí você parte para esse outro lado. Isso pode ser uma sinalética sua. Então, quando chega, tipo, chegou alguma energia, né? Alguma consciência que você não sabe, você pode sentir esse zumbido. Eu, pelo menos, quando o amparador chega perto, é um zumbido bem fininho, coisa assim, bem delicada, tá? Sim. Quando é uma consciência que está adoecida, é como se alguém desse uma tapa no meu ouvido. Um negócio mais abafado, mas. Então, isso me ajuda bastante. Pode comentar, Roberta? Não, interessante você falar, porque assim, sinalética, cada um tem um sinal diferente, uma percepção diferente. E isso que ela estava, é com a Dilma. Então, cada um de vocês vão ver como é que acontece o som. Por exemplo, no meu caso, eu não consigo diferenciar quando emitir. Eu sei que tem uma frequência ali falando, mas tentando se comunicar de alguma forma. Só que eu não consigo diferenciar como ela fez agora. Então, assim, cada um tem uma percepção diferente. Quando eu sei que é mentor, por exemplo, para mim tem muita clareza mental, né? Eu sinto leveza, como se estivesse flutuando. A qualidade também da mensagem, né? E vem assim, como se fosse um impulso, sabe? Mas é de uma forma positiva. Como se fosse uma coisa de motivação, assim. Então tem uns sinaizinhos ali diferentes, tá? Cada um tem esses sinais. É isso que eu queria comentar aqui. E é bom você mapear, vai lá e observa. Ó, aconteceu tal coisa comigo. Opa, peraí, vai lá e anota. Sabe? Eu sou a doidinha do diário, anoto tudo. Foi assim que eu fiz desde 2006. Sonhos, as sensações que eu tinha, eu ia lá e anotava. Alguém perguntou a questão do sonambulismo. Ó, isso aí eu indico para você, se você quiser estudar mais profundamente sobre isso. Tem um cara que eu gosto muito, que eu recomendo o trabalho dele, que é o Sérgio Felipe de Oliveira. Ele fala sobre cérebro e mediunidade. Ele dá vários exemplos, explica bastante. Você encontra no YouTube os vídeos dele. Aí perguntou dos espasmos, você já falou, né? Sim. Então, o pessoal pode mandar a pergunta mesmo, a gente está aqui para isso. O Ivonei fala aqui também que sim, já fui no médico, não tem nada. O zumbido acontece mais à noite quando eu vou dormir. Olha, já prestou atenção já quando é que acontece. Faz isso que a Dilma, uma dica legal e que a Dilma deu. Anota. Olha, isso normalmente é quando acontece assim. O que acontece antes, né? Durante e depois, né? Eu tenho mais experiência lúcida, o lúcido, né? Como é que é? Então, legal anotar. É outra dica aí também. Perfeito. A Tati colocou aqui que ela tem esse zumbido, mas quando está intuitivamente fazendo algo importante naquele momento, para prestar mais atenção e seguir naquele caminho. Então é isso, gente. E assim, Roberta, me diz uma coisa, quanto a essa questão, porque assim, muitas pessoas, a gente ouve o pessoal dizendo hoje, eu quero abrir frontal, eu quero começar a ver, eu quero
sabe, eu quero para essas pessoas, a gente sabe assim que a curiosidade faz parte, ótimo, é bom você ser curioso, isso é um bom sinal, mas assim, para essas pessoas, o que é que tu pode falar para elas assim O em que eu posso relação a essa falar é questão? tenha cuidado com o que você pede, com o que você busca, porque nem sempre o que você quer é o que você precisa e às vezes vai até te perturbar. Olha o que acontece. Às vezes as pessoas querem abrir, né? Pelo que eu percebo assim dos relatos, sabe, Dima? Eu não sei com você. Quando elas Uhum, falam assim, eu quero ajudar, né? Eu quero abrir para ajudar, né? Espíritos de outras pessoas. Só que elas nem se ajudam e nem ajudam aqui. Como é que vai ajudar lá no astral ou abrindo clarividência? Outro detalhe que eu percebo também muito nos relatos. Elas querem abrir para falar com o mentor dela, para ver o mentor uhum, dela. sim. E vou te falar uma coisa: a maioria das vezes, contato que eu tenho com mentores nem é meu, é de outras pessoas. Ele não fala sobre mim. Ele fala sobre outras pessoas. Então, assim, é para amparo. Então, Uhum. quando a gente se doa para o amparo, a gente recebe, claro, não esperando nada em troca, né? A gente recebe de vez em quando uma mensagem, mas a maioria das vezes é para o outro do que para a gente. E outra coisa, a gente não fica vendo mentor toda hora. Às vezes ele tá Então tem mais o que fazer. e mentor tem o que fazer exatamente. Ele não fica o Pois tempo é, todo com a o pessoal gente. acha que tem até que quebrar essa coisa assim do pessoal, porque o pessoal acha que quando fala em amparo, eu chamo amparador, tá? Amparador, mentor é a Sim, mesma coisa, gente, só muda o nome. Mas assim, por exemplo, o amparador ele tem mais o que fazer, gente. Ele não é um babá, não. O pessoal acha que amparador é babá. Tá ali, exatamente, né? exatamente. E às vezes você até pode chamar e nem vem ele, vem outra pessoa, porque ele está ocupado. Vem outro que está mais perto, sabe? E teve um dia desse, por exemplo, que eu atendi uma pessoa, ela ficou decepcionada, porque o mentor dela não estava, né? Então, assim, não necessariamente. Veio outro mentor, mas não dela. Mas assim, então, às vezes eu percebo que as pessoas querem abrir para isso, elas acham que vão ver só coisa maravilhosa, só mentor, só ser extraterrestre. E eu vou te falar uma coisa: 90% você vai ver o cara com o olho caído, tripa para fora, Sim. é isso que você vai ver. Sem braço, um buraco de tiro não sei aonde, é isso que você vai ver, sabe? Então, assim, é complicado. Você realmente quer ver isso o tempo todo? Se você for perguntar para uma pessoa clarividente, realmente, Pra de quem vê fato, mesmo. você vai ver que ela não quer aquilo ali. Ela não quer ver o tempo todo, né, Dilma? Ela não quer ficar vendo sempre. Sim, sim. É, Fala, Dilma. Sim, pode continuar, Não, Roberta, desculpa. e até, assim, a minha clarividência, ela é mais sutil. Porque Uhum, justamente meus mentores falaram que tá vendo ainda, porque ela de vez em quando ela abre. Eu tenho muito clarividência viajora, ela abre uhum, mesmo. sim. Mas a minha clarividência é muito mais sutil. Por quê? Porque eles sabem que eu não preciso passar por isso. Não agora. Tá vendo se. Porque é desafiante, gente. Para quem tem a clarividência aberta 24 horas, ela é complicado. Eu não sei a sua, Dilma, o que você, a sua habilidade, a sua mediunidade, né? A sua percepção, mas A minha é mais assim, vem na tela mental. A minha visão ela é mais mental. Só que depois que eu comecei com esse estudo todo, começou a sutilizar a coisa. Então, porque essa questão assim, mais ostensiva, né? Geralmente isso é mais para o pessoal que vem especificamente para trabalhar isso, eu já vim trabalhar umas outras coisas, então também tem isso, né? Você vem exato. nessa vida dependendo de acordo. Sérgio Felipe de Oliveira, é um grande estudioso da glândula pineal. Pediram para eu repetir aqui o nome. Legal. Mas isso aí que tu tá falando é muito importante, porque assim, pessoal, quando você tem essas sensibilidades, essa mediunidade, tudo isso, é para assistência, para autoassistência e assistência ao outro. Pronto. Então, quem é que precisa de assistência? É quem não está bem. E É. quem não está bem geralmente vai estar ainda com tipo assim, a pessoa morreu, mas ela não toma consciência que está morta. Ela está muito apegada ainda à matéria. Sim. Então, uma das coisas que eu sempre falo assim para o pessoal é o seguinte: desdramatiza. É feio de ver? É, mas se você trabalhar aqui, na vida intrafísica, se você trabalhar essa questão do não julgamento, você vê alguém com. A gente tem muito isso, muito no físico.
fulano é bonito, outro é feio, porque tem o olho não sei o quê, porque tem a boca não sei das quantas. Então, é trabalhar essa parte aí, sabe? Sim. Porque se não, você não vai sair você não vai sair do canto, né? Porque o que a gente vê é sempre assim, né? São essas consciências que estão realmente em desequilíbrio mesmo, com o aspecto de animais, às vezes. Exato. Então, E tirar também, né? Dilma, assim, complementando, tirar também um rótulo também, porque algumas pessoas acham que quem tem clarividência ou a média é um ser evoluído, não tem nada a ver. Pelo contrário, tudo que ele recebe ali é para ele também, né? Por exemplo, eu faço canalizações, eu faço a minha psicografia é mais intuitiva, né? Ela vem ditada, a maioria das vezes. E aquilo ali que ele está falando é para mim também, é para outras pessoas também, entende? Então, isso serve para todo mundo. Quando uma pessoa está trabalhando na espiritualidade, isso não quer dizer que ela é evoluída, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque a gente acaba vendo pessoas caindo até em golpes, às vezes, de falsos, né? Médios, gurus, e não é bem assim. Então, gostaria de alertar aqui. Né? Sim. Tem que ter discernimento. E tem até uma questão assim que você está falando que devido a essas pessoas, muitos de nós somos estigmatizados por isso. A gente fica, o pessoal fica duvidando da gente, por quê? Porque viu um que era assim, assado, que, sabe? Tem que ter, a Tatiana colocou discernimento. Exato. Pois é. Então, tem tu tá falando aí, tava me vindo aqui essa questão assim as pessoas que são muito apegadas, né? Que com essa questão egóica. Porque eu sou a rainha da cocada preta. Eu tenho mediunidade, não sei das quantas, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, beleza. Mas assim, Roberta, para ti, na tua vivência, tá? O que é que você pode falar pra gente que a mediunidade foi bom para ti, assim, que você sentiu que te ajudou em algum determinado ponto e alguma coisa, se teve algum ponto que não foi legal, assim, que deu uma mexida muito grande. Explica, fala aí pra gente. Por exemplo, eu tinha muito medo, né, de praticar a mediunidade em casa. Quando eu cheguei aqui, eu escutava os mentores falando, desde sempre, escreve, escreve, escreve. E eu dizia, mas escrever o quê? Escrever o quê? Eu não queria escrever. E quando eu cheguei aqui, eu senti impulsos muito fortes para essa escrita. Só que, como a minha mediunidade eles não controla, não é aquela ostensiva, eu controlo, eu não vou escrever, acabou. E então, para perder isso ali, esse medo, eu combinei com eles, por exemplo, porque o meu medo, né, que também eu fui ensinada a isso, né, religião, cultura, era que eu tinha muito medo de vaidade e ego, que a gente vê por aí, de pessoas, eu estou canalizando Jesus Cristo, eu estou canalizando Astar Cheran, eu estou canalizando o ET da estrela tal. Ele não está canalizando o Zé ali da esquina que desencarnou agora, ou a Maria ali. Gente, é nome, tá? Não é preconceito, não. Só para dar o exemplo. Distinguir. E ali, às vezes, está um processo de desobsessão seríssimo. E a pessoa não sabe, né? Ou um espírito dizendo que é qualquer pessoa. Então, assim, eu tinha muito medo disso. E aí, o meu maior desafio foi enfrentar esse medo, né? Vamos dizer assim, para poder começar a fazer o trabalho. E eu percebo que, assim, hoje, eu consigo lidar com isso, mas a maior dificuldade hoje, vou dizer hoje, atualmente, no meu trabalho, é quando eu aconselho alguém ou alguma coisa, os assédios extrafísicos que acontecem, né? Esse é um ponto bem pesado, que assim, a gente não fala muito aberto, mas existe, né? Quando a gente dá um conselho para alguém ou atende alguém e eles vêm e ameaçam, esse é um ponto bem ruim, né? Que às vezes até pesa o ambiente, relacionamentos, família, eles mexem tudo para desestabilizar a gente. E isso é um ponto bem negativo, pelo menos para mim. A gente vai ter que ir aprendendo ali, né, a lidar. E um aspecto positivo, assim, que eu acho é que a gente, assim, quando eu tenho contato com esses seres, eles dão conselhos sutis, não é? Não julgando a gente, mas eles dão conselhos sutis. E nas mensagens, os conselhos, eu percebo que é para mim a gente modifica, então a gente pode trabalhar autoconhecimento ali. E é bem legal isso. Então, se a gente começar a pegar os conselhos assim aos poucos, sabe? E a gente vai trabalhando isso e vai se melhorando.
Eu acho isso o máximo, porque tem essa Sim, possibilidade, sabe, Dilma? sim, com certeza. E os assédios, como acontece com você, Dilma, como é Pois isso? é, Conta pra gente também. é bem interessante falar nisso, porque assim, tu estava falando da questão da psicografia, né? Eu também faço, de vez em quando assim, mas não é algo que eu preciso retomar, sabe? É algo que eu meio que deixei meio adormecido. Mas assim, eu lembro que um tempo desse aí eu tive uma projeção com e apareceu uma pessoa muito conectada comigo, assim, uma pessoa assim que. Ai, gente, eu vou abrir o jogo aqui. Foi a minha mãe, tá? E foi bem interessante porque foi assim, veio, eu senti, ela se aproximou, eu senti uma dormência no braço, no corpo astral, tá? Não foi no físico, isso eu estava em projeção. Aí eu senti o meu braço ficando dormente, que é aquela sensação que a gente tem, né? E aí o braço e eu comecei a escrever. Depois eu entendi o porquê. Nós não estávamos conseguindo nos comunicar, porque geralmente fora do corpo você comunica através da telepatia, por algum motivo, algum bloqueio meu, provavelmente, pelo emocional, né? Então, ao invés dela falar para mim, ela utilizou, né, e eu Aham, e eu meio que psicografei uma que frase que ela legal. mandou para mim. Aham. Então, essa frase, infelizmente, eu não posso contar para vocês porque é uma coisa muito Não, pessoal, guarda pra mas você. foi Aham. algo que me fez assim. Eu digo, pô, eu sinto essa vontade. Às vezes meu braço fica pesando mesmo, sabe? Assim, tem o formigamento, tem todos os sintomas. Então eu preciso, eu sinto que isso é algo que eu tenho que começar a trabalhar mais. A Rá Sim. colocou aqui. E quanto a essa questão dos assédios, menina, sempre que a gente está fazendo esses trabalhos, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está fazendo nas lives, gente, vocês não têm ideia dos bastidores, como é que É, funciona a coisa, é verdade. né? Tem que ter Teve muito lives que eu equilíbrio. acredito que me deu até náusea. Chegou, porque eu senti que chegou alguma consciência para ser ajudada, para ser socorrida. E Uhum. aí eu comecei, eu aqui falando e com mal-estar, com náusea, mas Sim. fazia parte, né, do trabalho. É, faz parte. A gente sente, assim, e muitas pessoas querem desenvolver, né, a habilidade. E ela esquece, ou talvez não sabe, que ela vai sentir o que a consciência está sentindo. Ou que, por exemplo, se Sim. é terapeuta, né, o que a Dor, pessoa também está sim. sentindo. Dor, tristeza, raiva, angústia, Uhum, um uhum, monte de coisa, né, que a gente sente também. Claro, depois passa, né? Depois do amparo ali, passa. Mas não é só coisa boa que sente, não. A maioria das coisas é ruim. E também de assim, uma coisa que você comentou e eu acho interessante trazer também, lembrar, é que assim, a mediunidade, ela acontece também fora do corpo, né? Você falou da psicografia extrafísica. uhum, Essas habilidades, ela tem também fora do corpo. Por quê? Porque existem dimensões mais elevadas, né? Nós temos 7 dimensões aí. Tem energias mais sutis, tem mentores mais sutis. E que eles não conseguem falar diretamente com a gente que está, né, embaixo, na dimensão uhum, física, na segunda dimensão, ali na terceira. E aí, esses, né, vamos dizer assim, que estão em esferas mais altas também, elas se comunicam. Ou quando ela está ali também numa frequência diferente, né? Uma dimensão diferente. E ela tenta se comunicar de alguma forma. Aí uhum. pensamento, psicografia, tem incorporação também fora do corpo. As pessoas às vezes Eu já acham que tive. não. Já, Eu, né? eu tenho uma experiência bem legal que depois até Conta, depois conta aí pra eu. gente. Não, foi assim, eu tenho uma conexão muito forte com o Dr. Bezerra do Menezes. Ah, que E eu legal. sempre tinha projeção com um enfermeiro, que ele sempre está comigo, assim, inclusive quando eu ajudei no resgate do meu noivo, esse enfermeiro era quem estava junto comigo sempre. E quando foi nesse dia, estava o Dr. Bezerra, esse enfermeiro e tinha mais uma pessoa, e a gente fez um círculo. E eu segurei na mão, e aí eu comecei a ficar tonta, 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 puf, acordei já no corpo, voltei, entendeu? Aham, Então depois eu entendi que aquilo ali tinha sido um desassédio, eu tinha incorporado para auxiliar, né? Porque muitas vezes essa questão da incorporação, gente, é para ajudar. A gente sim, incorpora para, né, para poder fazer a assistência de uma outra forma. sim. Geralmente você sente sim no físico, no emocional.
Eu tinha muito isso. É. Eu era muito bipolar. Normalmente, né, o médium que no trabalho, assim, que não sabe, né? Às vezes ele tem essa bipolaridade, né? Ele sente muitas coisas que Sim. também o espírito está Você sentindo. fica Tem as igual uma relação. marionete, né? Exatamente, exatamente. Era o que estava acontecendo comigo quando eu vim para cá, Dilma. Eu estava sendo uma marionete, só que fora do corpo. O espírito Uhum. pegava o meu corpo astral e incorporava. Eu disse, não, que é isso? Eu tenho um controle aqui, não estou tendo fora do corpo. O que está acontecendo? Como é que é isso aqui? Uhum. E ele saía levando o meu corpo para qualquer lugar. E eu disse, não, eu tenho que entender isso aqui para poder, né? Mas é bem assustador. Mas isso existe, tá, gente? Fora do corpo. Não se preocupem, que isso não acontece com todo mundo, tá? E lá também, a incorporação, ela muda a fisionomia também, o espírito, né? Dependendo, ele muda, sim. né? Isso aconteceu Era com isso você? para mim aparecia muito criança. Quando eu ainda tinha muito medo fora do corpo, aí aparecia eles encolhiam, eles ficavam, os Esse amparadores plasma, faziam né? com que a consciência ficasse como plasmava como se fosse uma criança, entendeu? Porque aí eu não Sim, ia ter medo, né? Aí eu sim, podia fazer o trabalho. sim, que legal. Isso aí é muito interessante A tu forma falar. que Em relação a essa questão de plasmar, né? Já aconteceu, com certeza já deve ter acontecido contigo, de pessoas utilizarem fisionomias de alguém que você gosta muito. Conta aí pra gente. é o que eles mais fazem, gente. Porque às vezes, assim, a gente. Eles não só plasmam, por exemplo, monstros para fazer medo pra gente, mas como eles fingem ser nossa mãe, fingem ser nosso pai ou uma pessoa do trabalho, para chegar próximo a gente inconsciente fora do corpo, né, o semi, e de alguma forma sugar a nossa energia ou dar um conselho ali para você ficar confuso, confusa. Então eles usam dessas artimanhas. Aí como é que a gente faz, né? Que eu aprendi e faço. Jogar energia, olhar nos olhos desse espírito, e ele tira aquela plasmagem ali. E normalmente eles não ficam perfeitos, né, Dilma? Eles ficam com os defeitos, Tem eles não alguma olham nos coisa, olhos. você Você percebe, dá para sentir, principalmente, né? também sentir exatamente. Uhum. E normalmente eles não olham para você, eles escondem o Não rosto, olha. não É, olha. sim. E por isso que é legal a gente tá trabalhando a lucidez também aqui, né? Porque quando a gente sai lá fora do corpo, essa também é outra dica aí para quem está iniciando, trabalhando a lucidez, né? Uhum. O que seria lucidez? É você buscando estar no estado de presença, nesse mundo caótico, né? A gente às vezes, sei lá, a gente às vezes se perde aí por Sim. sabe, essa andança, as preocupações da vida, e acaba pensando ali coisas e sai desse estado de presença. E quando a gente está nesse estado de presença ali, isso ajuda também a gente a sair do corpo. Então, essa é a Uhum. dica aí também que eu queria deixar para vocês, né, Maravilha. para fazer. Sim, inclusive, para você manter a lucidez fora do corpo, você tem que manter a lucidez aqui primeiro. Gente, é só uma continuação. A única diferença Exatamente. da projeção é que você vai estar em outro corpo, você vai, entende? Mas É. então mantenha a lucidez nesse momento. Posso recomendar aqui para vocês, quem gostar de leitura, o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ele dá técnicas maravilhosas, faz você pensar bastante sobre essa questão de estar no momento presente, respiração, exercício respiratório, faz perguntas. Uma dica aqui bem interessante, faz perguntas. Eu tô vivo? De vez em quando eu faço essa pergunta. Ou, e se eu morrer agora? Como é que eu vou morrer? Sim. Eu vou estar bem? Entende? Porque isso também ajuda bastante. Ou puxar o dedo. Tô sonhando, tô Eu faço acordado. uma Puxa o técnica dedo. muito de olhar para as mãos. Normalmente eu fico Sim. 6 dedos, eu fico. Eu disse, gente, nunca normal meus dedos. Aí Essa normalmente foi 6 boa. dedos. Mas assim, você pode olhar, ver se tem algum defeito, né, também, né, Dilma? Mas tem umas coisas Sim, bem sim. legais. E os mentores também ajudam a gente, às vezes, a abrir a consciência. Às vezes, né? Eles ajudam também a Uhum. gente a abrir a consciência ali, falando, botando uma mensagenzinha, alguma coisa assim, lembrando a gente para olhar, puxar os dedos, né? Uhum. Questionar. Uhum. Então, eles ajudam também, né? Sim. E nessa ajuda é um pensamento bem sutil, gente. Às vezes as pessoas acham, eles podem falar direto, né? Por telepatia, mas às vezes eles jogam só um pensamento para ver o que você vai, se você vai
pegar, né? Sintonizar. Isso, sintonizar aquilo ali. Então, assim, acho que tendo essa lucidez já ajuda bastante. Lucidez emocional ajuda bastante, né, Dilma, para sair do corpo. E aí O emocional é o que mais técnicas. pega. O emocional é o que mais pega, né? Exatamente. Aqui, reciprocidade do espelho colocou o fato de nos arrepiarmos muito durante alguns momentos, principalmente durante falas e conversas sérias, podemos levar a esta sensibilidade? Vai, É uma Roberto. sinalética, né? É um sinal aí que você tem. É uma questão energética. Às vezes pode ser só a sua energia, o trabalho energético seu. É aquilo de que a gente tinha falado, sabe? De estudar os sinais que estão acontecendo com você. Por exemplo, quando eu sinto arrepio, porque hoje em dia eu já tenho uma sensibilidade, eu venho trabalhando na sensibilidade, e quando o espírito acopla, eu já sei. Quando algum espírito está tentando encaixar, eu sinto arrepio do lado que ele está tentando encaixar. E normalmente, quando eu sinto arrepio, você vai ver o seu, não é o espírito sutil e elevado. No meu caso, mas pode ser energético. Então, é preciso ali trabalhando a sua energia, essa sensibilidade, para você poder entender quem é você em energia, assinatura energética, e começando a entender ali o que está acontecendo à sua volta. Porque se a gente não consegue entender a nossa energia, a gente não vai conseguir o que está acontecendo à nossa volta. A gente não vai saber, né, que tipo de padrão que a gente tem. Por isso que a meditação, olha aí a Tati aí, Tati também ensina meditação. Sim. Você estando ali naquele estado de meditação, esse estado de presença também que a gente falou aqui, você vai começando a perceber qual o seu tipo de padrão de pensamento, qual é o seu padrão emocional, qual é o seu padrão de assinatura energética. O que é isso? Todos nós temos assinatura energética, um padrão de pensamento, sentimento, a pensene, né? E aí, todos nós temos esses padrões. Então, o seu padrão é o tipo de consciência também que você vai atrair, né? Então, saber quem é você para poder ir moldando, trabalhando esse autoconhecimento. E essa sinalética é legal você anotar. Olha, é isso que eu estou te dizendo assim, repetindo, para reforçar. Cada um tem um sinal. Então, veja se esse sinal, quando você chega perto de alguém, ou vários sinais, exatamente. Esse sinal, quando você chega, é um espírito querendo dizer, sai daqui, um assediador. O que acontece, que mais acontece, né, Dilma? Comigo, eu tinha muita dor de cabeça. Também. E dor de cabeça só passava quando eu vomitava, era tipo enxaqueca, só passava quando eu vomitava. Aí quando eu vomitava era só ectoplasmia mesmo, assim, densificava mesmo. Era muito. Aí passava a dor. Ixi, nossa! Cansei. Então, olha aí, o sinal da Dilma é esse, né? Quando ela tem alguns processos. Por exemplo, quando tem uma consciência pesada, comigo também acontece a maioria das vezes dor de cabeça, náusea, diarreia. Comigo, quando é muito pesada, energia muito pesada, eu tenho diarreia. Então, o que acontece? A gente vai começando ali a perceber o que acontece. Né? Então, pode ser um processo energético. Quando você trabalha só você energia, você pode também ter uns arrepiozinhos, né? De vez em quando, assim, umas coisinhas. Sim. Então, você percebe, porque tá no campo, né? O campo é energético, gente. Tudo E aí, vou aproveitar isso, fazer aqui um último comentário e a gente aproveita e entra nessa questão das energias sutis. Que a gente já comentou um pouquinho, mas a Carla colocou aqui. Eu encontrei os vídeos da Roberta justamente porque queria entender como equilibrar a mediunidade estando fora de um local ligado à religião. Carlinha, a gente conversou bastante, né, Carlinha? Acompanhei Carlinha. É que é assim, a informação que eu tenho é que algumas pessoas estão indo para fora do Brasil, né, para levar um pouquinho de espiritualidade para lugares que não tem, vamos dizer assim. E isso não necessariamente quer dizer que tem que ser um trabalho só de espiritual. Pode ser de outra forma, você usar de outra forma. Eu percebi também que quando a gente tem, por exemplo, a mediunidade pode ser extensiva, mas quando a gente tem um conhecimento das nossas habilidades parapsíquicas, fica muito mais fácil a gente trabalhar junto com os mentores. E a gente não fica aquele processo mecânico, para quem é ostensivo, né? Não fica aquele processo mecânico, vamos dizer assim, não precisa incorporar, por exemplo, não precisa. Ela pode trabalhar a habilidade dela parapsíquica, a sensação, a intuição e outra interagindo junto com o mentor.
e não o mentor ali conduzindo, vamos dizer assim. Então, e aí eu ensino para as pessoas a abrir essas habilidades, perceber essas habilidades para trabalhar junto com os mentores, sabe? E a Carlinha foi uma dessas aí que também participou do curso com a gente, foi bem legal. Pois é, isso aí que tu tá falando é muito interessante, porque assim, com o tempo, tudo isso vai se utilizando, né? A tendência é que se utilize, mas não, por exemplo, no meu caso, eu ainda continuo tendo dor de cabeça quando chega porque é pesado e Sim, contamina o nosso campo. exato. Principalmente se você não tiver preparado, não tiver. Aliás, mesmo estando preparado, acontece. Mas aí o que é que você faz? Por isso que é bom você ter o conhecimento, porque aí você vai dizer, pô, estou me sentindo isso aqui, vamos lá dar uma trabalhada nas minhas energias. Eu ando de pé descalço o tempo todo, entende? Para dar uma descarregada já, porque isso ajuda bastante. Claro que é tudo uma questão de consciência, gente. É tudo. Nós somos mais do que tudo isso aqui, né? Sim. Mas assim, para a gente que está caminhando ainda, está aprendendo e tudo mais, a gente tem que ir com o que tem, né? Então, foi outro comentário aqui. Esta situação de ajudar é tenso. Já me peguei pensando como se fosse em outra mente. Ao ajudar pessoas com orações e pensamentos. Ouvia que não devia fazer o que iria me prejudicar ao ajudar. É bem delicado isso aí. E assim, primeiro de tudo, a gente tem a mania de, quando entra nesse processo, a gente querer ser o salvador da pátria. Vamos ser o salvador da pátria, vamos salvar todo mundo, bora botar todo mundo para pensar como eu penso, para entrar na mesma caixinha que eu tô, né? Por aí vai. É perigoso isso, né? A gente tem que ter cuidado, porque cada um está no seu processo, cada um está na sua caminhada. E aí vai também um processo de respeitar o outro, né, Dilma? Sim. Sobre... Não é talvez o momento da pessoa. E é complicado e às vezes, isso. Aquilo ali que ela está passando é o que é necessário para ela. Aí você vai lá e, né? Exatamente. O que é bom para você pode não ser para o outro. Pode ser não o seu momento, né? Então, cada um está no seu, eu não vou dizer nem nível, na sua caminhada, né? Espiritual, e aqui terrena também. Então, faz parte. Sim. O Irandi colocou aqui, seja onde eu estiver, eu me projeto, assim, no meu pensamento, com essa questão da assistência, né? E para não se envolver emocionalmente, né, com a questão. Por quê? Gente, uma coisa é você ter empatia, outra coisa é você pegar, que era o que eu fazia, tá? Quando eu cuidava de pacientes, eu ficava mal, eu adoecia fisicamente. Por quê? Porque eu absorvia o tal esponjinha. Então você acha não é assim que funciona a coisa, sabe? A gente tem que entender isso também. É um treino que você vai fazendo também, né, Dilma? Tipo, não, agora eu vou fazer um trabalho espiritual. Depois, acabou, encerra, faz uma limpeza em você, faz uma prática energética, acabou. Não fica pensando muito no assunto, não fica muito. Porque a gente tem nossa vida, né? Nós estamos aqui também como humanos. A gente também tem que aprender a separar isso. Eu achei legal, Dilma, separar isso, ter o grau de empatia, ajudar o outro, mas ao mesmo tempo, opa, tá bom, agora vai lá caminhar, eu vou no meu. Né? Eu digo isso para os amparadores. Pois é, imagina. Sim, eu digo isso para eles. Eu digo, ó, pode pegar a energia que for necessária, mas deixa para mim também. Não leve tudo, não. Não leve muita coisa, não, que eu também quero. Entendeu? Exatamente. E imagina também se os amparadores fossem tudo, né, pra gente, vamos dizer assim, fossem ajudar e ficasse ali com a gente, chorando, e baixasse a sintonia. Então, não dá. Eles têm aquele grau de empatia. Opa, tá bom, mas agora você caminha sozinho, vai lá, vai no seu ritmo, né? E tá tudo certo. E assim o processo. Às vezes, por mais doloroso que seja, né? Você vê ali a pessoa sofrendo e tudo. Claro que não é fácil. Mas aquilo ali faz parte da experiência dela. Exato. Então a gente tem que compreender isso. A Carla está dizendo aqui que é muito grata a você, Roberta. Gratidão, pelos Carlinha. Seus beijo para você. Por tudo. Então, já são 6h30, vai dar, faltou 8 minutinhos aqui. Então vamos entrar agora nessa questão das energias para a gente falar um pouquinho também sobre isso. Essas energias, o que é que a gente precisa observar, o que é que como a gente precisa olhar para isso? Quem quer que nos auxilia?
Ou o que é essa tal dessas energias que o povo fala tanto? Sim, é porque, assim, energia, tudo é energia, né? Tudo é energia. Nós somos energia, pensamento é energia. Quando a gente fala energia. Então, aqui na matéria, é energia supercondensada. Então, é mais denso, né? Nessa região, vamos dizer assim. E quando nós e os mentores também vamos evoluindo para de altas esferas, nós vamos, como vamos dizer, pegando as energias mais sutis. É também a nossa aura, né? Aí aqui tem umas partes mais densas, como o duplo, né, a parte mais Uhum. física, e vai indo ali as mais sutis. É assim também as dimensões. Então, assim, quando a gente entra em contato, vamos dizer assim, com altas esferas, com mentores espirituais, eles falam muito por telepatia. E eu percebo, tanto nos meus alunos como nos mentorados, eu não sei com você, Dilma, você pode comentar, que assim, muitas vezes eles recebem informação, só que eles acham que estão julgando, é coisa da cabeça, é coisa da mente. Claro que é coisa da mente, é porque é pensamento a pensamento. Só que ele acha que aquilo ali é dele. E aí eu ensino, olha, quando fica repetindo muito, é o tal do, vamos falar médio intuitivo, né? A maioria de nós temos uma intuição, todos nós temos Uhum. uma percepção, todos nós comunicamos pensamento a pensamento. Por exemplo, vou falar encarnado. Quando eu penso agora, penso agora, por exemplo, na minha mãe, lá no Brasil, que ela está aqui também. Um beijo, mãe. E eu penso lá nela. E ela nem está me assistindo, ela está lá do nada e ela lembra de mim. Vou ligar para Roberta. Isso é uma comunicação, de alguma Uhum. forma telepática. Ela captou alguma coisa e lembrou de mim. Então, todos nós temos isso. Só que também, quando é mediúnica, é os mentores se comunicando. O que é mediunidade? É o médium, é o intermediário, né? Ele está intermediando ali entre as dimensões. Então, a gente pode sim captar as energias e passar essa intuição e passar para outras pessoas. Por exemplo, quantas vezes você não já falou com alguém e você falou, da onde é que eu tirei isso? Onde é que esse conhecimento, nessa palavra, que palavra é essa, hein? E você nem sabe de onde veio. Claro que você não sabe de onde veio, porque você não tem consciência, mas são os mentores ali. Os mentores, eles não se importam se são eles, se é você. Eles querem ajudar uma pessoa. Como a mensagem vai chegar, eles não se importam. Eles não querem Uhum. aparecer. Então, assim, e aí eles usam a gente, você, para poder passar as informações. E aí, as energias mais sutis, né, lá das altas esferas, a gente capta, ou dos nossos mentores também, nós captamos e aí a gente usa na nossa vida para outra pessoa. Então, como identificar essas energias? Normalmente, comigo, né? Mas normalmente também com as pessoas que eu ensino. É uma clareza mental. Quando o mentor chega, tudo fica em harmonia, não só Sim, você. Gente, é sim. uma coisa impressionante. Você Espírito elevado. percebe, né, na psicosfera dá aquela mudada. É como se você Exatamente. estivesse no filme, quando muda a dimensão assim do filme. É assim que Exato. eu sinto, É, assim, tipo, parou o mundo, e todos né? na Uma casa fica delícia. harmonia, todas as pessoas ficam zen, você percebe algo diferente, gente. É. Pessoas que Uhum. são Sim. muito, ficam zen, sabe? Muda toda a casa, essa Uhum. energia quando tá próxima, né? E outras coisas também, eles falam sutilmente, os pensamentos se repetem sutilmente. Isso eu ensino demais, olha a dica aqui para vocês. Foi assim que eu aprendi. Na época, Dilma, quando eu comecei a perceber que eu tinha isso, falava de pensamento a pensamento, eu comecei a brincadeira do compasso, lembra dela? Você sabe qual é a Sim? brincadeira do compasso? Pronto, eu começava ali, né? E aí ele falou, olha, você não precisa disso. E eu aprendi ali né, com um assediadorzinho ali, um amigo, mas depois eu fui, mesmo assim, eu aprendi, eu fui aprendendo que aquilo ali era o que eu estava pensando realmente. E quando eu saí do corpo, eu botava essas dicas, eu comprovava. E aí a informação hoje é um pensamento, uma voz clara, mas vem Uhum. também uma forma de pensamento. Então, quando vinha um pensamento, gente, assim para vocês, e você pode prestar atenção. E aí você pode pensar numa maçã, e aquele pensamento vai voltar. Pensa de novo numa maçã, numa pera, aquele pensamento vai voltar. Quando é um pensamento muito insistente, sabe, que você
Por isso que é legal também você trabalhar qual o seu padrão de pensamento, qual o seu padrão emocional, porque aí você vai conseguir identificar esse tipo, né? De onde vem, De né? onde vem, Uhum. exatamente. A sensação também, quando está perto de você, né? Se é peso, peso no ombro, peso na nuca, como é que você se sente, né? Você sente também uma motivação quando é um ser elevado, você sente uma Uhum. vontade de fazer acontecer. A vida fica bonita, a vida fica linda, fica tudo muito lindo. Você fica com mais força. É Eu verdade. consigo, eu posso, né? Que é isso que as É, pessoas muitas vezes não entendem. Você está no sufoco aqui, tá nessa paz e amor, mas exatamente. é É isso, isso. né? E também você sai fora, às vezes, fora do corpo, vai para outras esferas, encontra seus amigos espirituais, volta e fala, eu vou fazer acontecer, aí no outro dia passa. Mas você foi para aquilo, você estava num ambiente que Mas te, aí sabe? é que tá. Mas isso fica, mesmo que passe, mas alguma sementinha vai ser plantada, né? Que isso é que é o legal. É. A gente acha que não, mas vai ficando. Sim, sim. Informação aqui que a Roberta passa para vocês, que eu passo. Ah, mas amanhã eu já esqueci. Sim, mas a sua consciência, ela assimilou Tá alguma ali. coisa, né? Em algum momento ela E assimilou. Sim. Tu uma hora estava aplica. falando, tu estava falando isso aí, eu achei muito interessante. Assim, a Tati comentou aqui que o que importa é a mensagem. Roberta? Gente, cadê a Roberta? Ixi, caiu. Peraí, viu, gente? Probleminha técnico aqui. Só um momentinho. Pronto, Voltei. voltou. Deu uma caidinha Desculpa, aqui. Imagina, imagina. fui Imagina, mexer aqui numa coisa, tranquilo. fui tirar um negócio e Aí caiu. a Tatiana falou E que o que aí? importa é a mensagem, tudo, né? A Rá colocou também, que lembrou agora que algumas vezes ela foi procurar o significado de uma palavra que falou quando estava passando a mensagem. Eu, gente, muitas vezes É isso aí. passo mensagem para o pessoal e depois eu vou ler de novo. E sempre tem ensinamento É, para mim. mas Que é é mais isso aí. interessante aí. E quando é esse processo de, por exemplo, psicografia intuitiva, na hora, Depois, não se escreve, preocupa. não Uhum. pensa nada. Com Não se preocupa com erro de pontuação, com nada. português, nada. Você Sim. vai escrevendo e aí depois que você vai ler, eita, aí Uhum. você vai corrigindo. Na psicografia, a voz eu escuto bem clara. Eu não sei se vocês já ouviram o relato da Bíblia Gasparetto. Ela falava que foi assim que eu descobri que era uma voz mesmo. Porque ele fala, ou ele fala forma pensamento, ou ele dita como Uhum. normal, como se Sim, estivesse falando uma pessoa, só sim. que é dentro da É cabeça. assim que eu escuto. E eu não entendi esse processo, né? E eu não entendi esse processo. E aí, quando eu vi o relato da Zíbia Gasparetto falando que ela recebia Sim. assim, aí eu comecei a fazer testes. Quem sai do corpo, por E exemplo, você consegue eu escutar o escutava timbre da coisas. voz, tudo, né? Tu com sotaque ou sem sotaque. Se é um homem, se é Sim. mulher, o Uhum. jeito, sotaque, exatamente. Hoje em dia eu Uhum. escuto se é inglês, se é português, e você vai vendo ali, é legal. E uma dica aqui, esqueci, Não, eu depois eu estava lembro. falando dessa coisa de você É, ouvir a voz pois é. deles falarem com você. Você estava falando da Zíbia, que a Zíbia falou isso, e que isso lhe mostrou que quando você ouvia, você conseguia identificar. Era isso que você estava falando. Sim. Vinha outra informação, mas depois eu não lembro. Depois vem de novo, gente. É assim mesmo, é o processo. Mas acho que é isso, sabe? É você deixar fluir ali a comunicação e não se limitar. E foi interessante quando eu vi esse relato da Zíbia, porque eu disse, caramba, é isso aí, né, que eu escuto e não sabia o que era. E muitas pessoas eu não, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que é julgamento, na verdade não é. Ou ela está fazendo uma leitura energética, ela mesmo, né, ela ali, ou é algo que ela está ali realmente passando para alguém, sendo um canal, né, de mediúnico. Então é bem interessante, é legal a gente ter atenção sobre esses sinais que chegam para a gente, essas formas de pensamentos, as sensações. E é muito legal. Assim, a gente pode usar a todo momento para autoconhecimento para Que outras pessoas maravilha. também. O Tony perguntou aqui em relação a sentir cheiros, perfumes. É bem interessante essa questão. É um Uhum. tipo de mediunidade, né? É um tipo de mediunidade, é também uma sinalética. E algumas pessoas sentem, têm mais essa percepção.
de sentir cheiro de, às Sim. vezes, de cigarro, Eu estava charuto, sentindo, sabe o flores, quê? Quando perfumes. as pessoas estavam perto de Somato morrer, meus pacientes, eu sentia cheiro de podre. Olha Era aí. bem. E depois você Porque eu confirmava, trabalhava com né? eles, né? Eu morava Era com isso que eu eles. ia Sim. falar. Eu lembrei Pronto. agora, gente. Acho que me lembraram aqui. Ó, é assim, Dilma, porque o que a gente faz para ter certeza se é da nossa mente ou se é uma coisa. Conforme o tempo, você quer comprovar. O que acontece? Quanto mais você estuda, quanto mais informação a gente coloca na caixolinha no cérebro, né? Ajuda o paracérebro a toda a informação a gente decodificar o que está recebendo. Então, por isso que os lugares, né, centros espíritas, lugares falam, estuda, não só para você ter o conhecimento, mas para você também ter ali a informação, as palavrinhas. Quanto mais o médium tem aquelas palavrinhas ali, o sensitivo, né, essa intuição, tem as informações, né, palavras, lê muito, estuda, ele fica guardado ali. E os mentores usam aquilo ali. Você consegue decodificar a informação. E aí, por exemplo, a imagem vai aparecendo, né? Eu lembro que aparecia muito um ser extraterrestre para mim. E eu fazia, caramba, eu acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. Ele vinha de novo, ele aparecia, ele falava, ele falava. E eu disse, tá bom, vamos ver. Aí quando eu saí do corpo, tava lá o cara. O ser, quer dizer, né? Só que, detalhe, quando eu vi ele na tela mental, ele era de acordo com a informação que eu já tinha visto. O mais parecido possível. E quando eu vi fora do corpo, ele era parecido, não era igual. Mas era parecido. Pele azul, linha apontada. Então, assim, era um arquituriano. Então, assim, a gente percebe quando sai do corpo. Então, vocês podem fazer isso também. Quando achar que é coisa da sua cabeça, opa, faz técnica, sai do corpo. Escutei uma voz, vai treinando isso. Porque aí, conforme você vai treinando, né, não só fora do corpo, aqui também, você escuta um pensamento assim, dizendo assim, essa pessoa está passando por isso, isso e isso. Você não fala para a pessoa, conversa ali com ela e ela vai te confirmar, né, Dilma? E aí você vai ganhando mais confiança naquilo que você está recebendo, sabe? Então, pequenas E é coisinhas bom você você ter pode essa fazendo. sensibilidade, né? Para não magoar o outro, não entrar com informações indevidas no momento indevido, né? Tudo isso Sim, conta muito. Alguém colocou exatamente. aqui, quando estou escrevendo inspiração, chega no final do texto, eu lembro mais o início e vou apenas escrevendo. É isso. É escrever. O outro colocou aqui, sento o cheiro de cigarro com muita Exatamente. frequência e até brindam comigo. Então, gente, seguinte, o tempo do Instagram, eu tô meio na dúvida aqui, porque geralmente era a partir de 1 hora, agora parece que até 90 minutos, mas eu não tenho muita certeza. Como eu quero deixar salva essa live, então a gente vai ter que dizer tchau, tchau para vocês por enquanto. E eu vou pegar, mas não se preocupe, que o Roberto é das nossas. A gente vai fazer uma live no YouTube, que aí no YouTube a gente não tem essa questão do limite de tempo. Certo, Roberta? Quando você tiver um tempinho, a gente Tudo marca. bem. Tudo bem, vamos lá. Deixa aí Vamos a tua lá. mensagem final, o que é que você quiser falar com o pessoal, fica à vontade. Bom, eu queria dizer que todos vocês têm uma habilidade para a psíquica, têm uma intuição. E que cada um de vocês acredite no seu potencial. Que você perceba e sinta a conexão com o seu ser, com o seu espírito e com a espiritualidade, com os seus mentores. Que você confie nessa sensação, na sua intuição que você tem aí junto de você. Então, que você não desista, persista nessa sua habilidade, nessa intuição. Coloque bastante amor, coloque bastante gratidão para que você se conecte com as altas esferas, tá? E cuide da sua energia. Então é isso, gente. Gratidão, gratidão, Dilma, obrigada. Uma honra estar aqui. É isso, gente. Obrigada a todos Gente, vocês. segue lá essa mocinha, no post que eu fiz para essa live, tem lá um dos contatos dela. Então entra por ali, manda o direct e aí você acessa os outros contatos. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada de coração por essa oportunidade que vocês estão dando para a gente de estar aqui falando das nossas experiências, porque nós somos as primeiras que ganhamos com tudo isso. Então, Roberta, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. E vamos combinar uma outra no YouTube, quando você tiver um tempinho.
Um cheiro bem Vamos, grande. vamos sim. Tchau, gente. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.